Salmo de número 37 nos diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Vamos ler todos juntos o versículo 11, vamos lá? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Irmãos, nós vamos hoje meditar um pouco neste salmo aqui, 37, e nós lemos do versículo 1 ao versículo 10. Peço que os irmãos permaneçam com esse salmo aberto, onde nós vamos desenvolver o seguinte tema: a felicidade daquele que confia no Senhor. A felicidade daquele que confia no Senhor. Irmãos, este salmo foi escrito por Davi quando já estava idoso. Se os irmãos observarem aí, o versículo 25 ele diz: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então Davi, já com a idade avançada, já idoso, ele escreve este salmo inspirado pelo Espírito Santo, onde nós podemos ver aqui, amados, a felicidade verdadeira se encontra naqueles que confiam no Senhor. Por isso a nossa mensagem nesta noite é esta: a felicidade daquele que confia no Senhor. Irmãos, uma pergunta nós podemos sempre fazer, e a pergunta é: por que os justos sofrem enquanto os ímpios parecem prosperar? E você já fez essa pergunta? Onde muitos cristãos fiéis a Deus muitas vezes padecem ou estão padecendo, e nós olhamos para a vida daquele que não teme a Deus, aqueles até que blasfemam de Deus, não é? E a aparente prosperidade dele nos faz com que gere ou venha criar em nós uma certa revolta. Às vezes, muitos pensam que parece que ser íntegro e justo talvez não possa valer a pena. Mas, amados irmãos, a verdade é que Davi, mesmo já sendo velho, ele escreveu esse Salmo 37 para tratar desse assunto e outros assuntos. Ele escreveu sobre os perversos. Se os irmãos observarem, no Salmo 36, o Salmo 39 também. Mas aqui ele escreve já na sua velhice.
sobre esse tema. Porque os justos sofrem e os ímpios prosperam. Mas Davi vai mostrar, amados, a aparente prosperidade do ímpio. E ele vai nos mostrar também que, através da obediência, o povo de Deus desfruta de plena felicidade. Pois, ao mesmo tempo, eles desfrutariam das bênçãos materiais que o Senhor os concede no momento conforme as suas necessidades, e ainda por cima desfrutam também das suas bênçãos espirituais. O Salmo 37 nos mostra que nós cristãos temos uma escolha a fazer: viver para Deus e seguir nos percursos que Deus coloca diante de nós. Esse Salmo 37, Davi vai nos mostrar um contraste entre a vida do justo e a vida do injusto. Nele também nós vamos aprender que existem consequências para as escolhas boas ou ruins que nós fazemos. Por isso nós vamos meditar neste Salmo, pelo menos aqui, 4 verdades acerca da felicidade daquele que confia no Senhor. Amados irmãos, e isto é algo maravilhoso para as nossas vidas, pois nós estamos chegando a mais um final de ano, e creio que nós, como crentes, como cristãos que somos, nós confiamos no Senhor durante todo este ano e continuaremos confiando, porque sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, embora permita que o ímpio prospere por breve tempo. Nós, como justos ou justificados na pessoa de Jesus Cristo, separados para Ele, chamados de santos, nós vamos padecer ainda muitas coisas, mas vale a pena desfrutar a felicidade, mesmo em meio a sofrimentos, a dores, a perseguições, a tantas outras privações que possam Deus permitir em nossas vidas, para o amadurecimento da nossa fé. Então, a felicidade daquele que confia no Senhor. Em primeiro lugar, aquele que confia no Senhor, ele é feliz, porque este deve praticar as boas obras. Davi aqui, amados, no versículo 1, ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Amados irmãos, será que Davi aqui, já velho, ter convivido todos os dias da sua vida com Deus, por que ele escreve aqui? Porque nós, amados, nós temos a facilidade de ficarmos indignados, muitas vezes por causa dos malfeitores. E ainda por cima ele diz: nem tenhas inveja. Isso nos mostra também, e aqui Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está mostrando que nós, como crentes, podemos ter inveja dos ímpios, dos malfeitores. E Davi mostra, aqui no versículo 2, que diz: pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Mas Davi vai mostrar aqui que aquele que confia no Senhor, ele é feliz porque ele continua praticando aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, praticando as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos ou praticássemos para a glória de Deus. O versículo 3, veja o que é que diz: depois de fazer
estas duas exortações, não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja, Davi diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Irmãos, confiar e obedecer a Deus nem sempre é fácil, porque nós podemos enfrentar muitos obstáculos, iremos enfrentar também muitos perigos, mas a nossa felicidade em obedecermos a Deus está em quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós confiamos ou quando nossa confiança está em Deus, certamente Ele continuará nos protegendo, nos ajudando com aquilo que precisamos para viver. Deus há de suprir cada um de nós conforme as nossas necessidades. Então, nós que confiamos no Senhor, nós somos felizes, porque cremos que o Senhor sempre agirá em nosso favor. Significa também que nós ouvimos o que Deus fala conosco. Nós estamos também confiando nos cuidados do Senhor. Estamos também descansando no Senhor. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Irmãos, ouvir, esperar e descansar nos cuidados do Senhor são para aqueles que já experimentaram o poder da salvação na sua alma. Deus não cuida somente das nossas necessidades físicas. Ele também nos dá paz, nos dá alegria, porque a alegria do crente, ela é ultra circunstancial, não depende do momento em que ele está vivendo, mas é uma alegria diferente que brota de dentro do seu ser, daqueles que nasceram de novo, que receberam uma nova natureza. Estes são felizes porque praticam e continuarão praticando coisas boas que agradam e glorificam o nome de Deus. Porque a vida com o Senhor Jesus Cristo é muito melhor do que a vida totalmente cheia de pecado, do que aqueles que praticam a iniquidade. Por isso Davi no versículo 1 e 2, o versículo 1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Amados irmãos, a vida daqueles que vivem praticando iniquidade é uma desgraça. Por isso que a felicidade daquele que confia no Senhor está primeiramente nisso, porque ele confia no Senhor, ele é feliz e continua fazendo o bem, praticando o que é bom. É essa a recomendação que Davi nos mostra. Davi, amados, ele enfrentou muitos inimigos. E como nós também temos enfrentado muitos inimigos e ainda iremos enfrentar muitos inimigos, por isso que ele diz, olha, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te de quê? Da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Porque se você não se alimentar da verdade,
Você vai se indignar, você vai invejar até os ímpios, se você não tiver alimentado da verdade que é a palavra de Deus. Mas o crente verdadeiro, ele confia no Senhor e ele é feliz, porque ele pratica o bem, faz o que é bom, porque este está o quê? Se alimentando todo dia da verdade, que é a palavra de Deus. Por isso, amados, que nós jamais podemos deixar de o quê? De ter esse alimento na nossa dieta dia a dia, que é a palavra de Deus. Devemos nos alimentar com a palavra de Deus, meditar nela todos os dias, orar e buscar a face do nosso Deus. É nós falando com Deus em oração e Deus falando conosco por intermédio da sua palavra. Isso é se alimentar da verdade. Aí sim, nós iremos praticar o que é bom, o que é agradável aos olhos de Deus. Mas também Davi diz que, aqui no versículo 4, aquele que confia no Senhor é feliz porque agrada ao Senhor e tem certeza que Ele o recompensará. Veja o que é que diz o versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E o que é se agradar do Senhor? Amados irmãos, se agradar do Senhor é ter Deus, o Senhor Jesus Cristo, como fonte de alegria e satisfação em nossas vidas. Por isso, amados, eu e você, ao anunciarmos para o mundo que somos cristãos, nós devemos dizer que eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa satisfeita, porque eu tenho o Senhor Jesus Cristo andando, caminhando, dia após dia comigo. Agradar-se também é deleitar-se no Senhor, é estar sempre contente com Ele, por aquilo que Ele é e o que Ele faz dia após dia em nossas vidas. Muitas pessoas estão procurando satisfação nas coisas deste mundo. Tem pessoas que estão buscando uma satisfação nos bens materiais. Tem muitas pessoas que estão neste mundo buscando satisfação nos prazeres da carne. Muitas pessoas estão buscando satisfação na fama que talvez estes tenham. Muitos estão buscando satisfação para chegar ao topo do poder, dos vícios e dos pecados mais vergonhosos diante de Deus. Mas a verdadeira felicidade, amados, nós só podemos encontrar, a verdadeira satisfação, nós só podemos encontrar quando temos Jesus Cristo habitando em nossas vidas. Porque nenhuma dessas coisas que eu citei aqui, bens materiais, prazeres, fama, poder, qualquer um vício ou qualquer outro pecado, não pode produzir uma verdadeira satisfação no coração do ser humano. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos satisfazer, alegrar e nos fazer com que nos agrademos dele verdadeiramente dia após dia. Porque ele não muda. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre em nossas vidas. Por isso que Davi aqui no versículo 4, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, quando verdadeiramente nos agradamos do Senhor,
Nosso maior desejo é ver a vontade de Deus feita em nossas vidas e a vontade dele cumprida aqui neste mundo. Isso é se agradar do Senhor. Tem pessoas que as escrituras estão se cumprindo. Guerra, fome, epidemias, mortandade, violência está se cumprindo. Deus está dizendo que vai acontecer isso neste mundo. Mas tem pessoas que não estão se agradando daquilo que Deus já deixou escrito na sua palavra. E que nós devemos estar nos agradando, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Não tem quem mude, amados. O mal, a Bíblia diz, vai se multiplicar. O amor quase de todo vai se esfriar. Não tem homem no mundo, não tem político, não tem ninguém que possa mudar essa verdade. Mas aquele que confia no Senhor, ele vai estar se agradando daquilo que Deus está permitindo e cumprindo a sua promessa que está na sua palavra. Eu acho interessante que tem cristãos que ficam revoltados com as coisas que estão acontecendo no mundo. Agindo Deus, irmãos, quem vai impedir? Ninguém impedirá, irmãos. Mas nós temos que nos prostrar ante os seus pés. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos o teu povo. Nos ajuda, nos fortalece com a tua verdade, me alimenta com a tua palavra, não cesse de falar conosco, senão nós vamos perecer. O alimento do crente, amados, é a palavra de Deus. Se ele deixar de se alimentar da verdade, ele vai ficar um crente fraco, raquítico e vai ficar revoltado, tendo até inveja dos ímpios, indignado, como tem muitos cristãos indignados aí. Eu vendo esta semana a queda daquele ditador lá da Síria, né? Para o mundo é um espanto. Se você ler as páginas lá do Antigo Testamento, Deus tirava rei, Deus destronava, Deus fazia tudo isso. O coração do rei está na mão do Senhor. Ele coloca e tira e bota quem quer. Os homens deste mundo não podem governar o mundo como eles querem, mas Deus é quem encaminha tudo para a concretização conforme a vontade de Deus. Aí os cristãos não param para pensar na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Essa Síria aí mesmo. Os irmãos lembram quem era o comandante na época lá do profeta Eliseu? Quem era que Deus usou de misericórdia? Naamã. Era comandante da Síria, um leproso. Mas Deus foi misericordioso com ele. E Deus ainda tem povo dele lá, pregando o evangelho. Porque vai se cumprir, esse evangelho vai ser pregado a todas as nações. Só assim vai vir o fim. Essa Síria aí mesmo que está aí, era Naamã, comandante da guarda da Síria. Baixo do rei, era ele que mandava. E Deus usou de misericórdia e salvou Naamã. É assim que Deus faz. Deus governa as nações. Por isso que Davi, um homem, um rei, expressando aqui estas palavras: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Os bons desejos do nosso coração receberão o sim de Deus, porque vem do amor pelas coisas de Deus. Por isso, nós devemos fazer Deus nossa fonte de alegria. Tem pessoas que pegam aqui, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, nós
Devemos nos agradar do Senhor, porque todas as coisas que estão se cumprindo, nós devemos se agradar disso. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o meu coração está cheio de Deus, está cheio da sua palavra, eu só vou dizer: amém, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. A vontade do Senhor é que vai prevalecer, amados. Não tem quem mude o curso da vida de ninguém, só Jesus Cristo. Porque Deus agindo, Jesus Cristo agindo, aí sim vai ter mudança. Mas se Deus não agir, não tem ser humano que mude ninguém, apenas Deus, pelo poder da sua palavra. E Davi sabia muito bem disso. Quando nos agradamos do Senhor, nosso maior desejo é ver a vontade dele sendo feita. E quando nós temos esse maior desejo de ver a vontade de Deus sendo feita, aí o nosso desejo será atendido. Se o próprio Jesus, amados, se fez carne, o Filho de Deus, e antes de ser entregue para ser crucificado, ele orou, e ele com as suas próprias palavras disse: não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então Jesus nos dá uma lição, mostrando que nós devemos nos agradar daquilo que Deus tem para realizar, que a vontade do Senhor seja feita e não a nós. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Está chegando o final do ano. É normal que nós, como seres humanos, nós fazemos até muitos planos, Não é errado nós fazermos planos, certo? Eu pergunto, no final de 2023, creio que você fez alguns planos para serem concretizados agora em 2024. Eu pergunto, todos os seus planos que você fez foram concretizados? Talvez sim, talvez não. Não é? Por quê? Nós podemos fazer planos, amados, mas Provérbios diz: mas a concretização deles vem do Senhor. Eu posso fazer planos. Agora no final do ano: Senhor, minha meta em 2025 é fazer isso, alcançar isso, meu objetivo é este. Aí, como diz a recomendação de Tiago, se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Agradar do Senhor é isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o meu desejo do meu coração, quando eu tenho, o meu desejo é agradar primeiramente o Senhor, mesmo que meus planos não sejam concretizados, mas os planos do Senhor estão sendo concretizados, porque nenhum deles podem ser frustrados. Os nossos planos nos frustramos, mas os do Senhor não. Então, em segundo lugar, aquele que confia no Senhor, ele é feliz porque o Senhor, ele está sempre confiando no Senhor e tem certeza que o Senhor nos recompensará segundo a vontade dele. Mas em terceiro lugar, aquele que confia no Senhor é feliz porque não tem ciúmes ou inveja do sucesso alheio. Versículo 7. Veja o que é que diz. Descansa no Senhor e não espere nele, não. E espere
nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Irmãos, quem é verdadeiramente feliz e tem essa felicidade em sua vida que é Jesus, ele não tem ciúmes ou inveja do sucesso alheio. Aqui nós somos encorajados a não perdermos a paciência, nem nos irritarmos com o progresso das pessoas ímpias. Eu vou repetir mais uma vez: não é correto a nós cristãos nutrir raiva ou inveja pela maneira como os infiéis conquistam o que querem. Agora, eles conquistam com todo engano, injustiça, crueldade, até matando. Não devemos nos irritar, nem termos raiva, nem termos inveja, conforme Davi aqui nos ensina. Essa recomendação aqui nesse salmo, amados, aparece várias expressões em vários versículos. Não se irrite, não se aborreça, não te indignes. Sabe por quê, amados? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos causando mal a nós mesmos. E por isso que Davi diz para nós não nos aborrecermos, não nos indignarmos, não ficarmos irritados por aquilo que os ímpios conseguem de forma injusta. Veja o que é que diz, o versículo 1 nós já lemos, né? O versículo 7 também, e o versículo 8, veja o que é que diz aí, olha. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Por quê, amados? Quando eu fico irado, quando eu fico furioso, quando eu fico impaciente por causa da prosperidade do ímpio, mesmo ele agindo de forma desonesta, cruel e de tantas outras formas contrárias à vontade de Deus, isso vai causar mal para mim mesmo. E Davi diz aqui: não faça isso. Certamente, eu acho interessante que Davi faz uma afirmação aqui: certamente isso acabará mal. Devemos nos aquietar na presença do Senhor. Nós devemos esperar nele com paciência. O versículo 7 diz: descansa no Senhor, espera nele, não se preocupe com o perverso que está prosperando, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Por isso, amados, como eu falei lá no início, obedecer ao Senhor não é fácil. Temos que estar alimentados da verdade, que é a palavra de Deus. Sabe por quê? Por vezes, nos sentimos injustiçados, porque o ímpio faz o que quer e não recebe o castigo que lhe é devido, enquanto muitos estão obedientemente aos pés do Senhor e passam ou estão enfrentando vários sofrimentos. Uma das coisas, amados, para nós, como Davi diz aqui, nós devemos deixar a ira, abandonar o furor e não ficarmos impacientes. Nós temos que ter uma convicção, sabe de quê? Que Deus está vendo tudo.
Mais cedo ou mais tarde, a injustiça será punida e o bem será recompensado. No fim, quem vive uma vida deliberadamente no pecado, ele vai ver que não compensa ou não compensou viver esta vida desta forma. Tudo que vem do pecado é uma falsa esperança que os ímpios têm. Mas aqueles que confiam no Senhor, com suas vidas, estarão sempre revelando o seu amor e serão plenamente recompensados por Deus. No tempo certo, o Deus de toda providência dará a retribuição a cada um pelos seus atos. Por isso que Paulo, lá em Colossenses, ele diz que nós devemos estar o quê? Pensando nas coisas lá do alto, onde a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Nós devemos guardar nossa alma destas coisas. Tenhamos a nossa atenção naquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra. E como Deus tem nos ensinado, amados irmãos? Na sua palavra. E que nós devemos estar praticando todos os dias os seus ensinamentos. Se praticarmos mesmo, amados, a palavra de Deus, nós não veremos mais cristãos nutrindo raiva, inveja, furor, impaciência. Tem cristão que não tem paciência com nada, quer que as coisas aconteçam como quer, a tempo e a hora. Se não for como ele quer, acabou. Não, irmãos, você não está aprendendo do Senhor, não. Jesus Cristo foi paciente. Jesus Cristo foi amoroso. Jesus Cristo soube esperar na vontade do Senhor. Ele é o nosso maior exemplo. Se algo assim não estiver acontecendo, amados, buscando em Jesus Cristo como o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, nós estamos aprendendo e não estamos colocando em prática. Essa vida é cansada? Essa vida está cheia de problemas? Você está passando por provações, muitas dificuldades? Sabe o que é que Jesus disse para mim e você? Abram lá comigo Mateus, capítulo 11. O cristão que aprende do Senhor, ele tem isso na sua mente. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você está sobrecarregado dessa sua vida, que às vezes você está tentando fazer a vontade de Deus, mas você peca. E você não tem poder nem sobre você mesmo. O pecado tem feito você sofrer diante de Deus. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é o jugo aqui, amados? O jugo aqui vem de uma figura agrícola. Um jugo aqui é chamado uma canga, que colocava em 2 animais. E Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo, andem comigo lado a lado e aprenda de mim. E quando nós colocamos o nosso jugo ao lado de Jesus, nós vamos caminhar com Ele, aprender com Ele, e Ele só vai nos direcionar para onde for bom para as nossas vidas. Tomar o jugo de Jesus é isso, está dia a dia com Ele, caminhando, está dia a dia ouvindo a sua palavra. Ande por aqui, faça isso, faça aquilo. Isso é aprender de Jesus, porque Jesus, Ele é e sempre será o maior modelo a ser seguido. Os homens falham, pastores falham. Davi aqui, olha, que está inspirado pelo Espírito Santo que deixou escrito, Davi tropeçou várias vezes. Ele era rei, mas era um crente na pessoa de Jesus. Ele confiava só no Senhor e não na sua pessoa, não no seu reinado, não porque era rei, não porque tinha um poder nas suas mãos, mas ele sabia que todo poder vem do Senhor. Ele só estava ali porque Deus o colocou. E ele buscava sempre fazer a vontade do Senhor. Porque eu sou manso, olha só, e humilde de coração. Jesus nos chama, amados, sabe para quê? Para sermos manso, Ele nos amansa. Cristão, bravo, de pavio curto, que não suporta nada, precisa estar do lado de Jesus para aprender a ser manso e humilde de coração. Tem muitos cristãos talvez que não queiram ouvir o que eu vou falar, o que eu já falei. Você que me ouve, todos nós que somos cristãos, nós devemos aprender com Jesus a cada dia sermos mais mansos e humildes de coração. Se não for assim, nós estamos perdendo o nosso tempo de estar ouvindo os ensinamentos do Senhor. Cristão que não é humilde, cristão que não é manso, precisa aprender de Jesus ainda. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aí você vai ter descanso. Jesus vai dizer: tenha calma, meu filho, tenha calma, minha filha, você está agitado demais. Eu não quero que você seja tão irritado desse jeito, tão bravo desse jeito, com tanta ignorância ainda na sua vida, que não suporta nada. Você tem que aprender a ser manso, como eu fui no mundo. Eu vim para deixar o exemplo de vocês a seguir. E aprendam também a ser humildes de coração. Considere cada um superiores a você mesmo. É isso, amados. Quem confia no Senhor é feliz. Ele continua praticando aquilo que é bom. Quem confia verdadeiramente, feliz no Senhor, ele confia no Senhor, tem a certeza que um dia Deus o recompensará,
E quem confia no Senhor, ele é alegre, porque jamais vai ter ciúmes ou inveja e está aprendendo do Senhor dia após dia. E em quarto e último lugar, aquele que confia no Senhor é feliz porque ele entrega todo o seu caminho ao Senhor. É que diz aí o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui vem uma pergunta para mim e para você. Irmãos, temos entregado mesmo a nossa vida totalmente ao Senhor? Eu, você, meu irmão, você, minha irmã, temos entregado nossa vida totalmente ao Senhor? Irmãos, primeiramente, entregar o nosso caminho ao Senhor significa transferir para Deus os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas necessidades e todos os planos da nossa vida. Temos entregado, amados, transferido para Deus tudo aquilo que nós ansiamos, as nossas preocupações, as nossas necessidades, todos os nossos planos. Entregar o caminho ao Senhor é abrir mão da nossa direção humana e deixar o Senhor nos levar pelo poder do Espírito Santo para onde Ele quiser. Que isso implique um confrontamento com a nossa vontade. Temos entregado ao Senhor mesmo o nosso caminho? Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, a nossa preocupação com a prosperidade do ímpio já não nos incomoda mais, pois a entrega da nossa vida ao Senhor vai pôr fim à nossa indignação porque o ímpio está prosperando. Por isso que Davi diz: não se irrite, não se impaciente, não esquente sua cabeça com o ímpio, entrega ao Senhor. Então, nós não vamos ficar mais irritados com o caminho do ímpio, porque nós estamos no melhor caminho, estamos na melhor direção, estamos na mão do Criador de todas as coisas. Os irmãos percebem, amados, como eu, você, precisamos cada vez mais aprender do Senhor. Entregar também o nosso caminho ao Senhor significa estar satisfeito com a ação de Deus e permitir que Ele governe sobre os nossos sonhos e os nossos planos. Versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Faça a vontade do Senhor. Busque qual é a boa vontade do Senhor, que naturalmente aquilo que é bom vai acontecer na sua vida, porque o Senhor não vai dar nada de ruim para as nossas vidas. Nós é que muitas vezes fazemos escolhas erradas, caminhamos 10 milhas, ao Senhor disse: volte, que não é isso aí não, que eu queria para você, volte e você vai começar tudo de novo. Entregar o caminho ao Senhor é saber que quando nos agradamos do Senhor, tudo quanto Ele nos proporcionará vai parecer muito bom.
mas o próprio Senhor firmará os nossos passos, nos segurando pela mão e nos levantando, caso experimentemos em nossa caminhada cristã tropeçarmos em alguma coisa. Veja o que é que diz aí o versículo 23 e o 24 desse salmo. O Senhor, versículo 23 e o 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura na sua mão. Se ele cair, o Senhor segura na sua mão, não. Fique de pé. Entregar o caminho ao Senhor é aguardar a prosperidade que vem das mãos do Senhor e não confiar na prosperidade que nós podemos construir sem ser a vontade do Senhor. É melhor, amados, nós nos agradarmos no Senhor, esperarmos no Senhor e esperarmos a prosperidade que vem das suas mãos e não da prosperidade que vem das mãos dos homens. Veja o que é que diz aí o versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Sabe o que é isso, amados? Você sabe qual é a coisa mais próspera que o Senhor pode nos dar? É nós deixarmos um legado positivo para as futuras gerações. Você pode ter bens materiais, você pode possuir muitas coisas, mas se aquela geração, aquela posteridade, souber que você adquiriu aquilo ali de forma ilícita, sem ser da vontade do Senhor, você não vai deixar um bom legado. Mas se você for um homem de paz, uma mulher de paz, está se agradando sempre do Senhor, o Senhor vai fazer com que o quê? Você tenha uma boa posteridade. Nós vamos deixar um legado, um testemunho para as futuras gerações. Amados irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem coisa pior de um legado de um crente, que ele dá mau exemplo toda a sua vida. Como é que vai ser sua posteridade? Qual é o legado que ele está deixando? De um filho de Deus verdadeiro, de uma filha de Deus verdadeira? E nós podemos ver, amados, muitas pessoas cristãs, nós não sabemos qual é o final de cada uma delas, Deus é quem sabe. Mas, durante a vida cristã, foram pessoas que deram trabalho, deram mau testemunho. Crentes amados, que são intrigados, têm intrigados um com o outro, não se fala com o vizinho, são intrigados com os próprios familiares. Que testemunho você está dando, se você tem isso na sua vida? Peça misericórdia a Deus, vá se reconciliar, peça misericórdia, Senhor, me dá sabedoria, me dá coragem para que eu me retrate diante de tudo isso na minha vida. Nós temos que deixar um bom legado para a nossa posteridade. Tem crente que não cumprimenta nenhum outro na igreja. Não vou com a cara daquele irmão, não vou com a cara daquela irmã. Irmão, isso não se faz não, isso não é cristianismo não. Não estão aprendendo do Senhor não, quem está agindo dessa forma. E por último,
entregar a vida ao Senhor é a perda do nosso controle humano para ganharmos com a segurança do controle divino sobre as nossas vidas. Temos entregado mesmo nosso caminho ao Senhor? Ou temos nos estribado em nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios raciocínios? A Bíblia diz, irmãos, que nós, se depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Isso Paulo diz lá na carta aos Romanos. Por quê, amados irmãos? Eu vou dizer uma coisa. Nós, como crentes, para pregarmos o Evangelho, nós temos que ter sabedoria de Deus. Temos que buscar sabedoria do alto. Porque se for com o nosso raciocínio, do nosso jeito, ninguém vai querer ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus era a pessoa que conversava, compartilhava com todo tipo de pessoas, só que ele não aprovava as obras más de todas as pessoas que estavam ao seu redor. Ele as condenava, e isto com sabedoria, com mansidão, para que a glória de Deus eles pudessem ver que estava na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando entregamos toda a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, estamos dando prova do nosso amor e confiança que Deus verdadeiramente é bom e fiel. E tem cristãos que falam de boca aberta: eu não confio em fulano de tal. É meu irmão, é minha irmã, mas eu não confio de jeito nenhum. Irmãos, não queira tomar o lugar de Deus. Passe a confiar, sabe por quê? Se alguém fizer algo de errado, eu creio dessa forma. Se você não crê, o Senhor que está no céu, Ele está vendo. E Ele vai recompensar cada um conforme a sua vontade, conforme as suas obras. Se alguém está usando de má vontade para comigo, de falsidade para comigo, eu vou confiar naquela pessoa. Se ele diz que é meu irmão, que é minha irmã, eu vou passar a confiar. Agora, se ele está usando de má vontade, ou está falando comigo já com segundas intenções, aí não cabe a mim julgar. O juiz dos céus e da terra está vendo todas as coisas. Portanto, amados, uma coisa eu concluo dizendo aqui neste salmo: a felicidade daqueles que confiam no Senhor. Eles são felizes, sabe por quê? Porque creem que Deus é bom e será bom em todo o tempo. Devemos confiar no Senhor, devemos descansar no Senhor. Deus julgará a todos e recompensará aos que confiam unicamente nele. Deus é justo. Haverá um dia em que Ele julgará a todos. Os maus serão condenados, mas os que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal será livre de condenação final.
E além disso, receberão a recompensa pela bondade de Deus. Já basta, amados, a falsidade, a malignidade que os ímpios agem contra nós, povo de Deus. Agora imagine só uma pessoa que se diz que é cristã, que é irmão em Cristo e fica agindo como os ímpios agem. Isso é de partir os nossos corações. Às vezes, nós vemos exemplos na Bíblia. Como é que a pessoa faz isso com Jesus? Não estava vendo que era Jesus? Mas muitas das vezes nós temos que ter cuidado, que às vezes eu ou você podemos estar agindo da mesma forma. Porque quando agimos com falsidade, quando nós agimos com segundas intenções, com os nossos irmãos, nós estamos agindo contra Jesus. Você se lembra o que Jesus Cristo disse a Paulo? Antes de se converter: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és, Senhor? A quem persigo? Estou perseguindo a ti, porque estou fazendo isso com meus irmãos, estás fazendo a mim. Irmãos, a palavra de Deus deve produzir em nós uma santa humildade, um santo temor, para aprendermos a vivermos como Jesus viveu aqui nesta terra. Sejamos cristãos firmes, sinceros, confiáveis uns para com os outros. Se eu ou você praticamos isto durante esse ano de 2024, joguemos fora isso, amados. E vamos caminhar com o jugo de Jesus, lado a lado com Ele, caminhando ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele grande dia, aqueles que caminharam, que se esforçaram a viver como Jesus viveu, verão a diferença entre aquele que serve a Deus verdadeiramente e aquele que não serve. É isto que diz Malaquias. Abram comigo para finalizar. Malaquias. Eu vou ler do versículo 13 ao 18. Malaquias 3. Olha a situação do povo lá de Malaquias, quando Deus mandou profetizar para aquele povo de Deus. 3, 13 ao 18, que diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Ao 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Olha aí, está vendo aí, olha. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Está vendo aí? Então, os que temiam ao Senhor, temia aqui, sabe o que é, irmãos? É respeito, é reverência ao Senhor. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e o quê? E ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vale a pena entregar nossos caminhos ao Senhor, se agradar do Senhor, porque só no grande dia, que é aquele dia que nós vamos ter um encontro com Ele, que Deus há de julgar a todos e a todos, nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Mas enquanto estivermos aqui, amados, e olha aqui, viu? Malaquias não está falando para o ímpio não, viu? Malaquias estava falando, sabe para quem? Para toda a liderança da época. Os sacerdotes estavam todos corrompidos, o povo de Deus estava todo afastado, dizendo que era canseira estar ouvindo as palavras do Senhor, era canseira estar obedecendo ao Senhor, porque os ímpios prosperam, fazem tudo isso e eles escapam. Quem me aproveita? Mas diz Malaquias aqui, Deus pela boca de Malaquias, mas o Senhor ouvia todas estas coisas. Vale a pena temer ao Senhor, vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena fazer a vontade do Senhor, vale a pena suportar afrontas pelo amor do Senhor, porque estamos fazendo o que devemos fazer apenas. Porque Jesus nos deixou exemplo a ser seguido. Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, porque vale a pena seguir, confiar e entregarmos todo o nosso caminho ao Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.